Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é de dar nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Está começando a 5ª edição do podcast Chuteira Ativista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Guilherme Medeiros. Neste programa, vamos falar das homenagens e a falta delas no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Antes de apresentar o Reni, que está aqui comigo, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. Você também pode nos ouvir pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário. Aliás, interajam conosco nas redes sociais. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcasts. Por fim, quero falar do Anchor, a plataforma que hospeda o Chuteira Ativista. O Anchor é a maneira mais fácil de fazer um podcast, pois é grátis, tem ferramentas que permitem gravar e editar o seu podcast do celular ou pelo computador. Além disso, o Anchor distribui o podcast para você ouvir no Spotify, Apple Podcasts e muito mais. Baixe o aplicativo Anchor de forma gratuita ou acesse o site anchor.fm para começar. Reni Rabanelli, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Dê o seu oi para a gente começar aqui. Fala, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes aqui do Chuteira Ativista. Eu tô bem, mas tô com frio, né? Porque essa semana se abateu parte do estado de São Paulo e alguns lá para o sul também, uma corrente fria. Tô todo agasalhado, todo com as mãos geladas, pelo menos a voz está saindo, é isso que importa para os nossos ouvintes. E queria, Gui, até adiantar um recado, na verdade é uma atualização de um recado da semana passada, que eu havia dito que a próxima manifestação contra o Bolsonaro ia ser no dia 23 de julho, mas com o avanço das investigações sobre a aquisição da vacina indiana Covaxin, que colocou o governo nas cordas, as frentes adiantaram para o dia 3 de julho os protestos de rua. Então, anote aí na sua agenda, até fui informado agora há pouco, que o PSDB de São Paulo, pela primeira vez, disse que vai participar dos atos. Os tucanos que, na verdade, deram o pontapé um pouco para esse período meio sombrio da nossa política, quando o seu Aécio Neves resolveu contestar a eleição legítima da presidente Dilma Rousseff, assim como o Bolsonaro, antes do pleito, já está contestando a eleição que nem aconteceu, né? 2022, mas seguimos, Gui. E só para falar também, Reni, do PSDB, né, os tucanos, é sempre bom lembrar que o governador de São Paulo se chama Bolsodória, né, como ele quis ser chamado no segundo turno das eleições. Aqui em São Paulo é 17 Bolsonaro, 45 João Dória. Olha, Reni, apesar de já estarmos em julho, dia que estamos gravando, hoje é 1º de julho. O tema deste episódio remete ao mês anterior, junho, quando é celebrado de várias formas o orgulho LGBTQIA+. L de lésbicas. G de gays. B de bissexuais. T de trans. Q de queer. I de intersexo. A de assexuais, aromânticas e agêneros. O sinal do mais abrange toda a diversidade que as outras letras não alcançaram, como não binários, pansexuais e por aí vai. Gui, um pouquinho de história
o Dia do Orgulho é comemorado em 28 de junho, graças a um acontecimento que se tornou símbolo de resistência e luta pela igualdade de direitos. Nesse dia, no ano de 1969, o marco histórico é a chamada Revolta de Stonewall. Por vários dias, houve protestos contra uma operação policial violenta em um bar de Nova York, frequentado justamente pela população LGBTQIA+. Essa população já era reprimida e já se organizava. Infelizmente, a intolerância continua até hoje, sobretudo no Brasil. Segundo o relatório Observatório das Mortes Violentas de LGBTI+, no Brasil 2020, produzido por pesquisadores do Grupo Gay da Bahia e do grupo Acontece Arte e Política LGBTI+, mais de 5.000 pessoas da comunidade foram assassinadas ou se suicidaram por LGBTfobia nos últimos 20 anos. Repetindo, 5.000 pessoas da comunidade foram assassinadas ou se suicidaram por LGBTfobia nos últimos 20 anos. No final do mês de junho, no mundo do futebol, uns mais, outros menos, abraçaram as comemorações do orgulho LGBTQIA+. E, Reni, eu queria te começar perguntando quais foram as manifestações ou as homenagens que você achou mais incisivas? Eu acho que não poderia ser diferente a gente falar desse jogador chamado Germancano do Vasco da Gama, que ao marcar um gol no Brusque, na comemoração com os companheiros, viu uma bandeirinha de escanteio ali, pegou e a levantou como se fosse uma bandeira revolucionária, como é, na verdade, essas cores são revolucionárias, num gesto maravilhoso, emocionante. Eu lamentei muito, porque eu esperava ver nos jornais do dia seguinte, os principais, a Folha, o Estadão, o Globo, essa imagem no centro, em alguma parte, e talvez não para minha surpresa, mas não estava lá, né? Só que um gesto histórico do argentino, individual dele, mas eu acho que fala muito também sobre o Vasco da Gama em si, né? O Vasco que foi um dos pioneiros no Brasil a aceitar, por exemplo, para abrir as portas do futebol para os jogadores negros. Eu até aqui estava dando uma pesquisada, Gui, num documento, na verdade um manifesto, de 1924, do Vasco, chamado Resposta Histórica, quando o então presidente vascaíno, no dia 7 de abril daquele ano, o José Augusto Prestes, ele fez esse comunicado falando que o Vasco se recusaria a disputar a divisão principal do Rio de Janeiro sem seus jogadores negros, que era uma exigência que esses jogadores fossem descartados, né, que havia sido imposta pelos dirigentes daquela época, os dirigentes dos outros clubes. Então, o Vasco, nessa linha de frente, na luta antirracista do futebol, pela inclusão dos jogadores negros, a Ponte Preta também reivindica o título de ter sido a primeira a ter um jogador negro nos seus quadros, inclusive o Miguel do Carmo, um dos fundadores do time, inclusive, de trabalhador da Estrada de Ferro, enfim, 2 times que nasceram populares e se expandiram justamente por abraçar essas minorias. Enfim, muito bonito para mim. Germancano tá de parabéns, Gui. É isso aí, Reni, a intolerância entrando pelo cano. Você falou do cano tudo e acho que já está bem passado. Queria destacar, Reni, o Fluminense, né? O Nino, zagueiro e capitão do Flu, usou a camisa 24, que é pouco comum no futebol brasileiro, e ele é o capitão, né, do time, usou a abraçadeira nas cores do arco-íris. E aí, Reni, uma que também me chamou a atenção foi do meia Goretzka, do Bayern de Munique, jogando a Eurocopa pela seleção alemã. Ele fez um gol na seleção da Hungria. A gente sabe que a Hungria é um país totalmente intolerante, e ele fez um coração para a torcida húngara que estava atrás do gol
onde ele marcou essa comemoração, me chamou a atenção. E acho que é legal também falar desse personagem, porque ele é um ativista, ele já detonou o partido de extrema-direita alemão durante a pandemia de coronavírus, ele é um lutador das causas sociais, inclusive levantou fundos para o memorial do campo de concentração de Auschwitz. Então, é legal que personagens como o Cano e o Goretzka tenham marcado justamente contra times e seleções de países que são totalmente intolerantes, Reni. Vamos lembrar que o Cano marcou um gol contra o Brusque e fez essa comemoração contra o Brusque, que é o time de uma das figuras mais abjetas que o Brasil do Bolsonaro nos apresentou, o velho da van. E o Goretzka marcou contra os húngaros, né? Então, os deuses do futebol... Cara, poderia ser qualquer jogador a marcar gol na Hungria e no Brusque, mas não. Os deuses do futebol escolheram Cano e Goretzka. Isso para mim chamou muito a atenção, foi muito legal ver a manifestação desses dois jogadores e também a manifestação do Fluminense com o Nino usando a camisa 24 e a braçadeira, além do número da camisa dele, estar nas cores do arco-íris, meu amigo. Até destacar a posição de um outro jogador do Fluminense que se manifesta, felizmente se manifesta com alguma constância sobre temas políticos, o Igor Julião, que ele escreveu o seguinte: o Brasil continua sendo o país que mais mata LGBTs no mundo. Quando uma sociedade não combate a intolerância, pessoas intolerantes ganham voz e chegam à presidência, ao Senado, à Câmara. Hoje o Fluminense mais uma vez mostrou sua grandeza, né? O Flu com essas cores nos números, as cores do arco-íris nos números, na numeração atrás da camisa. O Vasco com uma faixa diagonal no peito, também nas mesmas cores. O Bahia, que colocou para vender na sua loja também camisas com as tonalidades do arco-íris, camisa que nem é, que eu estava até lendo, que nem é do próprio Bahia, de uma torcida, mas eles colocaram para vender na própria loja do clube. E só lembrando de uma manifestação mais, que agora me chegou na cabeça, várias jogadoras postando fotos com as suas companheiras, jogadoras lésbicas, né? Postando foto com as suas, aí algumas casadas, algumas namoradas, né? Uma barreira assim que acho que no futebol feminino está anos-luz disso acontecer no masculino, de um jogador se apresentar como homossexual, gay, por exemplo, e quanto mais expor o seu afeto publicamente. Então, as jogadoras demonstrando isso, mais comum hoje no futebol feminino, eu fiquei feliz de ver essas imagens também por aí. Boa. Lá no começo, Reni, quando eu apresentei o tema de hoje, eu também falei a falta das manifestações dos clubes da Série A, né? Os dois Atléticos não se manifestaram, 2 dos 3 Atléticos na primeira divisão não se manifestaram, o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. E acho que não é à toa que esses clubes não se manifestaram. Vale lembrar que o Atlético Paranaense, que agora se escreve com H, tem um símbolo que mais parece o escudo da Honda, da concessionária. O clube contratou o Marcinho, lateral direito, que atropelou um casal, acho que foi no começo desse ano, quando ainda jogava no Botafogo, depois deixou o Botafogo, foi para o Atlético Paranaense, está jogando como se nada tivesse acontecido. Ele sequer prestou socorro na ocasião, não é que ele atropelou e foi prestar um socorro ao casal. Não, ele atropelou e picou o pé. O Atlético Goianiense, Reni, por sua vez, contratou no ano passado o Jean, goleiro, que foi preso, quando ainda jogava no São Paulo, por ter agredido a mulher. Então, a gente vê bem esses clubes, e só para fechar, do Atlético Goianiense, tem o dirigente que chamou o Casagrande de viciado em drogas, né? Quando o Casagrande fez críticas ao Dragão pelo clube ter ido tomar a vacina da Comebol. O nome do dirigente é Joavir Arantes. Jovair Arantes, o mesmo que quando o deputado fez o relatório que recomendou o impeachment sem crime de responsabilidade, portanto um golpe, da presidente Dilma Rousseff. Mas vamos lá. Então, não surpreende, né, Reni, esses dois clubes não terem se manifestado, além, claro, da própria seleção brasileira, que até se manifestou
mas não usa o número 24, né? Eu estava olhando a numeração aqui da Copa América, o 23 é o Ederson, goleiro, não tem o 24 e o 25 é o Douglas Luiz, o meio-campista que joga no Aston Villa. É uma pena, Gui, é uma pena. E eu vou até destacar uma frase sua, talvez do nosso primeiro ou segundo episódio, da gente lembrando de manifestações. A gente falava sobre o assédio, o caso do presidente da CBF, Rogério Caboclo, né, presidente afastado agora. Que os clubes, né, se furtaram de se manifestar abertamente contra o assédio nessa situação grave, mas às vezes eles se posicionam contra o assédio naquilo que você chamou muito bem de manifestações para constar, padronizadas, né? Eu acho um ponto positivo dessa vez que as manifestações fugiram ao padrão. Alguns ficaram ali só nos posts, que são importantes também, nos posts de rede social, mas acho que a atitude do Cano, do Goretzka, das numerações na camisa, nas cores do manto, né, no manto sagrado que as torcidas falam do seu próprio time, e isso para mim, já é um ponto a mais do que o para constar, o padronizado. Isso eu achei bem legal. E só pontuando essa história da seleção não usar a camisa 24, a Justiça do Rio de Janeiro deu 48 horas para a CBF explicar o motivo de nenhum jogador brasileiro usar a 24 na Copa América. A decisão do juiz estipulou multa de R$ 800 por dia, caso a ordem não seja atendida pela confederação. Quem protocolou essa ação foi o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT e questiona quem são os responsáveis pela escolha dos números e se existe alguma norma, seja da CBF ou de confederações superiores, da FIFA, da Conmebol. Claro que isso não existe, que oriente o uso ou não uso do 24 é uma homofobia descarada e histórica, né? Porque não é que não usa hoje o 24, não usa, nunca usou. Só lembrando, né, Reni, que o número não é utilizado, você pode até me corrigir se eu tiver errado, mas é em função do jogo do bicho, né? O número 24 é remetente ao viado, aquela coisa toda. Então, os clubes brasileiros, a maioria deles e a própria seleção, se furtam de usar o número. Lembro do Cantilho, meia do Corinthians, que foi apresentado no ano passado. Ele usava 24 no antigo clube dele, o Júnior Barranquilla, mas acho que ele foi apresentado com outro número. Gerou toda uma polêmica e um engajamento da torcida corintiana para que ele realmente usasse o número que já estava acostumado. Reni, pulando agora um pouco, saindo um pouco do Brasil, a gente já falou um pouquinho do Goretzka, né? Mas vamos falar da UEFA, né? A dona UEFA que fez o que fez aí na semana passada. Fala um pouco para a gente, por favor. E foi o seguinte, no dia 22 de junho, a UEFA rejeitou, a UEFA que controla o futebol europeu, né, organiza as competições europeias, rejeitou a ideia da cidade de Munique, na Alemanha, de iluminar o estádio com as cores do arco-íris para a partida entre a Alemanha e Hungria pela Eurocopa. A iniciativa era até da prefeitura de Munique e seria em protesto a uma lei aprovada na Hungria que restringiu os direitos de informação dos jovens com relação à homossexualidade e à transexualidade. A Hungria do autocrata Viktor Orbán, que está motivando aí uma união de muitos partidos, uma frente que vai desde os socialistas até a ultradireita para tirar esse cara do poder. E aí, uma das coisas que mais chamaram a atenção, Gui, a tal nota oficial, né? A UEFA começou assim, de acordo com seus estatutos, é uma organização politicamente e religiosamente neutra, dado o contexto político, a UEFA rejeitou o pedido. Essa é a primeira parte, mas a que mais me irritou, quando ela sugere uma data alternativa para liberar, para possibilitar que a iluminação do arco-íris aconteça no estádio, né? Ela escreveu assim, pode ser
Em 28 de junho, Christopher Street Liberation Day, Dia do Orgulho, pode acontecer entre 3 e 9 de julho, que corresponde à semana do Christopher Street Day em Munique. Foi isso, fecha aspas para a UEFA. Isso me irritou de uma maneira que é assim, é aquele pensamento de que essa população e as minorias, elas têm que ficar presas em caixinhas. Não, você já tem o seu dia lá para se manifestar, tá ok? Tá ok, tem o dia lá, LGBTQ+, tá ok? Mas você tá lá. Quer dizer, já tem a sua casinha, por que você quer ficar aqui em público, fazendo algazarra, num outro dia que não é seu, não seria seu? Isso me incomoda demais, Instituições como a UEFA e várias outras desses governos autoritários, como é do presidente Jair Bolsonaro, do primeiro-ministro Victor Orbán, querem manter essas populações enjauladas, em caixinhas, impedindo que se manifestem com a liberdade que todo mundo deve ter direito, com os direitos civis que todos devem ter acesso. Reni, ainda bem que você criticou, né, o presidente Jair Bolsonaro aí no meio da sua fala, senão o pessoal que nos ouve ia pensar que você é uma espécie de Bolsodória depois dessa imitação. Reni, concordo com você. Eu vou acrescentar só uma coisa ao que você disse também. O que me irrita na nota é a parte da neutralidade, como se a neutralidade não fosse uma posição. A neutralidade é sim uma posição, é uma posição de conivência. Você está passando pano para a homofobia, para o racismo, que foram vistos na cara dura na Hungria durante essa atual edição da Eurocopa. E até, fugindo um pouquinho do nosso tema, Reni, a gente questionou muito a Copa América aqui no Brasil, pelo jeito que ela veio para o país e como ela está sendo disputada também. Tem aqueles gramados horrorosos aí que o campeonato está sendo jogado. Agora, a UEFA, Reni, ela tem a Eurocopa, do jeito que ela está sendo feita, ela merece ser questionada. Porque, tudo bem, estava definido antes que seriam 11 sedes. Mas 11 sedes no meio de uma pandemia é muito exagero. Mais do que isso, estádios cheios. Você falou da Hungria, do Viktor Orbán, que não tem 50% da população vacinada e o estádio está cheio. Teve Inglaterra e Escócia, mais ou menos 2 semanas atrás. Recentemente, na Escócia, 2.000 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. Dessas 2.000, 2/3 estiveram presentes no jogo contra a Inglaterra em Wembley. Então, vale a pena mesmo fazer uma Eurocopa com público e 11 sedes no meio de uma pandemia, mesmo com o avanço da vacinação na Europa. A gente vê a Inglaterra, por exemplo, com um avanço significativo na vacinação, mas será que realmente vale a pena? O que vale no fundo, para a UEFA, Reni, é bufunfa, né? Exatamente. E acho uma temeridade, e no começo se falava que precisaria da máscara, né, para acessar o estádio, para permanecer. E a gente não vi, assim, simplesmente não tem, não há. Uns pouquíssimos exemplos, né, pouquíssimas pessoas, de fato, utilizando a máscara. Isso já até se refletiu, como você disse, no aumento de casos. E no questionamento, com o desenrolar do torneio, foi se pensando onde estava acontecendo esse crescimento da doença, de mudar a sede, né? Então, isso entrou, de fato, na questão, mostrando que se liberou demais. Foi uma bola fora aí da UEFA, mais uma bola fora da UEFA. E lembrando, né, que lá no começo da pandemia, a gente teve aquele Liverpool e Atlético de Madrid na Champions League, que foi uma verdadeira farra para o Covid avançar ali entre as pessoas, né? Mais de 50.000 pessoas no estádio naquele dia, né, Reni? Então, realmente o que vale para a UEFA é a bufunfa, e como você falou da nota, cara, a neutralidade é a posição, a UEFA foi e continua sendo conivente com homofobia, com racismo, então é complicado, né, meu amigo? Falando em bufunfa, Gui, eu preciso falar aqui, será que a UEFA propôs alguma sanção
para o Booking.com, para a Volkswagen, para o TikTok, que exibiram as placas de publicidade com letras, né? Com as letras nas cores do arco-íris. Eu até mandei um e-mail para falar que isso aqui também é jornalismo. Eu mandei um e-mail para essas companhias perguntando. Elas não me responderam, mas nem precisam também. Eu sei que a UEFA não impôs qualquer restrição para a forma de se fazer a publicidade. Mas eu justamente estou aplaudindo essas marcas, porque a gente sabe que as empresas, elas também têm que ter essa atitude de forma publicitária e de forma de política interna, né, com a adoção de práticas, processos seletivos que abarquem as diferenças. Muito bom que essas marcas fizeram isso em termos de propaganda, que a UEFA, evidentemente, não pôs qualquer restrição, mas torço também para que seja uma política dessas multinacionais. Isso, Reni, e até para finalizar esse assunto, legal que as seleções também tomaram posição, né? A gente viu no jogo entre Inglaterra e Alemanha os capitães, o Harry Kane e o Neuer, com a braçadeira de capitão nas cores do arco-íris, exemplo do que foi no Fluminense, né? O Nino. Então, os dois capitães das duas seleções usando a braçadeira nas cores do arco-íris, isso é importante demais. E, Reni, tanto eu quanto você, nós não sofremos com LGBTfobia, não é assim o nosso lugar de fala, mas é importante a gente falar, é importante a gente se posicionar e é importante a gente apresentar o que foi de bom e ruim nessa semana do orgulho LGBTQIA+, né? Sem dúvida, Gui. A gente não poderia deixar de tocar nesse assunto, inclusive abordamos por oportunidade de tudo isso que aconteceu e voltaremos mais à frente a tocar nesse ponto, porque diferente da UEFA, a gente não acha que essas populações têm que estar presas em caixinhas, em espaços seletos. Não, elas estão presentes na nossa sociedade de forma disseminada, e que bom, e cabe a todos, justamente respeitando esse lugar de fala, mas cabe a todos, penso eu, possibilitar a criação de ambientes receptivos, de inclusão, justamente de cidadania. Sim, e o esporte que a gente mais gosta e mais popular do planeta ainda ele é pouco inclusivo nesse sentido. Reni, vamos para o que você viu. Opa! O que você viu nesta última semana para cá, seja no futebol, na política, o que te chamou a atenção? Olha, muita coisa, viu, Gui? Mas vou tentar restringir a 2 episódios. Para falar que não é um, são 2, mas são conectados. No dia 26 de junho, morreu o coronel José Ninho Gavazo, que era o mais conhecido repressor da ditadura do Uruguai, uma espécie de Ustra dos uruguaios. O militar tinha 81 anos e cumpria prisão domiciliar após ser condenado pelo sequestro e desaparecimento de 28 pessoas nos anos de chumbo daquele país. Antes do jogo contra o Peñarol, pela primeira divisão, os jogadores do Vila Espanhola entraram em campo com uma mensagem de protesto. A faixa dizia o seguinte: "Me ouvido, me perdão", ou seja, nem esquecimento, nem perdão. Eu acho ótimo, inclusive, que eu falei aqui que ele cumpria a prisão. Muito bom ver que os países, nossos vizinhos aqui latino-americanos, o Uruguai, a Argentina e o Chile, lidam melhor com as reparações históricas dos profundos danos e das profundas barbaridades que aconteceram nos regimes ditatoriais, diferente do que acontece aqui no Brasil. Mas ganhamos um alento recentemente, né? Depois de muito tempo, o Ministério Público Federal obteve a primeira condenação penal contra um ex-agente da ditadura militar por crimes políticos cometidos no período. O delegado aposentado
Carlos Alberto Augusto, conhecido como Carlinhos Metralha, que atuava no DOPS, o Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, foi sentenciado em primeira instância a 2 anos e 11 meses de prisão em regime inicial semiaberto. Ele participou do sequestro do ex-fuzileiro naval Edgar de Aquino Duarte, desaparecido desde 1971. O delegado ainda pode recorrer em liberdade, mas não deixou de ser uma sentença histórica aqui no país. Perfeito, Reni. Olha, o que eu vi tá no futebol e mais uma vez falar desse personagem que para muito desperta muito amor e ódio entre as pessoas. É um personagem que, como pessoa, particularmente não gosto nada, que é o Cuca. Cuca foi preso por estupro na Suíça em 1987. Essa história, que bom que ela voltou a vir à tona quando o Cuca levou o Santos para a final da Libertadores. O Cuca estava muito na onda na época, na crista da onda, então as pessoas começaram a relembrar isso, os jornalistas relembraram esse acontecimento na carreira, essa mancha na carreira do Cuca, mas ele no jogo contra o Ceará, que o Atlético Mineiro não jogou absolutamente nada e perdeu, ele foi até o árbitro Leandro Voaden proferindo o seguinte: você me dá azar, você é gaveteiro, vagabundo, você já me pediu voto para sua esposa, aproveita que tem CPI hoje. Dando um chilique, né? Então é a hipocrisia desse devoto de Nossa Senhora, que quando chega nos momentos decisivos coloca a camisa de Nossa Senhora. Foi assim na campanha do Santos na Libertadores do ano passado, foi assim esse ano com o Atlético Mineiro na final do Campeonato Mineiro. Então o devoto de Nossa Senhora, além de preso por estupro, ele é esse cara que fica com essa mania de perseguição, seja com imprensa, seja com árbitros. Então fica aí pro Cuca, né? Não dá mais para aturar esse tipo de coisa, um xingamento contra um profissional, e a verdade é que o time dele não está jogando absolutamente nada, Reni. Uma falta de respeito, espero uma pena muito dura para o Cuca e qualquer outro que tenha uma atitude semelhante. Perfeito. Até agora eu não vi se vai ter algum tipo de gancho, a gente espera que tenha. Ele foi expulso, né, evidentemente, ele não comandou o Atlético contra o Santos no último domingo, mas provavelmente hoje, 1º de julho, dado que estamos gravando, ele estará na beira do campo comandando contra o Atlético Goianiense no jogo do Campeonato Brasileiro. Reni, fechamos, meu amigo. Você quer dar um aviso final, algum tchau, quer mandar beijo? O que você quer fazer nesse final? Tá livre. Eu quero aproveitar esse momento final para pedir a participação dos nossos ouvintes. Vocês já têm os nossos canais digitais. Sempre que quiserem, quando quiserem sugerir assuntos para a gente tratar aqui, o que a gente pode melhorar, o que vocês querem ouvir aqui no Chuteira Ativista, mandem para a gente, caminhem para a gente, por favor. Nosso Twitter é o Chuteira Ativista, nosso Instagram, @Chuteira Ativista também. Boa, e qualquer mensagem que você mande com educação, a gente vai ler aqui, viu? A gente lê, a gente está até aguardando isso, estamos aguardando para que vocês mandem mensagem, interajam com a gente. E assim, eu e o Reni vamos ler, vamos nos divertir com o que você tem a mandar e aprender também. Vai que chega alguma mensagem legal de coisas que a gente tenha deixado passar, sugestões por que você viu. É isso, né, Reni? Vambora? Que tá frio. Até mais. Até.